Olá, hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2017 e esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. Greve geral é legítima, diz o Ministério Público do Trabalho. Venezuela inicia o processo para abandonar a ordem dos Estados americanos. Os Estados Unidos testam um míssil intercontinental na Oceania. E o STF concorda com a tese de que universidades públicas podem cobrar por pós-graduação lato sensu. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando o Fato Brasil de hoje, nesse dia que antecede a greve geral no Brasil. Pois é, ao contrário do que muitos políticos estão afirmando, amanhã haverá sim greve geral no país inteiro. E a greve geral é legítima, diz o Ministério Público do Trabalho, na Vara do Rio de Janeiro. O órgão divulga uma nota assinada pelo Procurador-Geral legitimando o movimento. Então, o Ministério do Trabalho divulgou uma nota assinada pelo Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, na qual considera legítima a greve geral anunciada para esta sexta-feira, dia 28. A greve é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, diz o comunicado. E nós aqui do Fato Brasil, como nós defendemos a verdade dos fatos, nós vamos ler a nota. Eu vou ler agora a nota para você aí, para que você... para dar todo o embasamento ao meu comentário aqui, para ninguém chegar falando que eu estou falando da greve geral porque eu sou petralha, tá bom? Só por causa disso, vamos lá. O Ministério Público do Trabalho, considerando a greve geral anunciada para o dia 28/4 de 2017, esta sexta, vem ao público. Primeiro, destacar que a greve é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, bem como tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, competindo aos trabalhadores decidir a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem por meio dele defender. Artigo 9º da Constituição Federal de 1988. Segundo, enfatizar a legitimidade dos interesses que se pretende defender por meio da anunciada greve geral como movimento justo e adequado de resistência dos trabalhadores às reformas trabalhistas e previdenciárias em trâmite assodado no Congresso Nacional diante da ausência da consulta efetiva aos representantes dos trabalhadores. É a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, número 144. Terceiro, reafirmar a posição institucional do Ministério Público do Trabalho contra as medidas de retirada e enfraquecimento de direitos fundamentais dos trabalhadores contidas no projeto de lei que trata da denominada reforma trabalhista, que violam gravemente a Constituição Federal de 1988 e a convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho. Quarto, ressaltar o compromisso da instituição no movimento do Ministério Público do Trabalho com a defesa dos direitos sociais e com a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e menos desigual. Esta foi a nota divulgada hoje pelo Ministério Público do Trabalho, lá no Rio de Janeiro, que vale para todo o país. Então, para você que diz que essa greve é ilegal, que diz que quem tem o prefeito João Dória, bem como o presidente Michel Temer, diz que os servidores públicos federais vão ter os seus pontos cortados. Eles não podem fazer isso porque é um direito assegurado na Constituição. Logo, se fizerem isso, haverá um processo trabalhista em torno do que eles forem fazer e esse ponto vai ter que ser dado. Então você que está em casa, que não concorda com a reforma trabalhista, que não concorda com a reforma da Previdência, e eu também não concordo, já disse isso aqui, e nós aqui da WTV Brasil, nós somos um veículo de imprensa, a gente quer mostrar todos os lados, mas eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. A WTV Brasil não vai apoiar desmantelamento de leis trabalhistas. Muito menos o desmantelamento da nossa Previdência Social.
Então, não vem dizer que nós somos a TV de esquerda. Não é isso. A questão não é a posição política. A questão é que este governo, que é ilegítimo, que está no poder, está querendo retirar os direitos trabalhistas e previdenciários meus e seus, mesmo que você não concorde. Especialistas dizem que nós todos vamos ver isso acontecer. E essas pessoas que defendem essa reforma só vão cair em si. Essa classe média que defende essas reformas, que acha que essas reformas vão salvar o Brasil, só vão ver a porcaria que se meteram, para não falar um palavrão, só depois que isso acontecer. Aí vai todo mundo voltar a reclamar. E eu não sei quanto a você, mas eu tô de saco cheio de ouvir todo mundo reclamando do Brasil, mas ninguém fazendo nada. Fala-se de políticos corruptos, mas eleição após eleição, elegem-se sempre os mesmos. E eu sempre falei isso aqui há anos. Desde 2011 que eu estou no ar, eu falo a mesma coisa. E eu cansei. Só que nós, como cidadãos, nós temos que fazer a nossa parte. E eu, como jornalista, a WTV Brasil, como meio de comunicação, estamos fazendo a nossa parte. Nós não vamos apoiar nada que for tirar direitos das pessoas, principalmente direitos tão importantes que foram conseguidos com tantas lutas. Inegavelmente, essa greve que vai acontecer neste ano de 2017, quando completa 100 anos da primeira greve geral no Brasil, que foi organizada para se conseguir direitos trabalhistas. Engraçado que em 100 anos, a corrupção que se instaurou dentro da nossa república fez com que esses direitos fossem novamente retirados. Engraçado que o povo voltará à rua dessa sexta-feira justamente para lutar pela mesma coisa que lutava 100 anos atrás. Então, o que eu acho incrível é muita gente dizer que só porque eu estou contra essa reforma, vem me chamar de apoiador do PT. Mas quem assiste há muitos anos sabe muito bem que eu fui contra a Copa do Mundo, que eu fui contra destinar dinheiro público para a construção de estádio, que eu fui contra quando a presidente Dilma Rousseff reduziu as horas extras dos médicos para 50%, para eles ganharem apenas 50% do que ganhavam. É isso mesmo. Então aqui não tem petralha não, aqui tem jornalista com coragem de falar a verdade que ninguém fala. Essa é a verdade. Eu não sou contra, a favor de ninguém que age com corrupção. Só que eu não posso vir aqui e jogar um monte de acusação em cima de alguém só porque eu acho que a pessoa sabe, sem ter prova. E sim, eu estou falando do Lula. Sim, eu estou falando da Dilma. Gente, a justiça funciona assim. Se você acusa, você tem que provar. Se você não prova, não tem crime. É simples. Em relação à greve, a greve não é do PT. A greve de todos nós que somos trabalhadores, que vamos nos ferrar com essa reforma trabalhista e essa reforma previdenciária. E olha só, os nossos deputados e senadores deveriam ser os nossos representantes, certo? Olha o que aconteceu. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a reforma trabalhista. Ela aprovou. Roda o VT. Foram 296 votos a favor e 177 contrários. A oposição protestou com cartazes, mas o texto base acabou mantido. O projeto segue agora para o Senado, que vai analisar as mudanças. São mais de 100 artigos da CLT modificados. Entre eles, o entendimento de que acordos coletivos podem ficar acima das leis trabalhistas, desde que respeitados alguns limites previstos em Constituição. As férias vão poder ser divididas em até 3 períodos. A carga horária também vai poder ser negociada entre as partes. O limite estabelecido é o de 12 horas por dia e 48 horas semanais, incluídas as horas extras. O horário de almoço, hoje de 1 hora, vai poder ser reduzido para 30 minutos se as duas partes concordarem. Pelo projeto, a contribuição sindical deixa de ser obrigatória. Aumentam as multas para o empregador que não registrar empregados e os que não fizerem as contribuições previdenciárias. E, por fim, o substitutivo cria 2 novas modalidades de trabalho. O teletrabalho, quando o empregado trabalha em casa, e o intermitente, quando ele é remunerado por hora ou jornada. O projeto, por ser uma lei ordinária, precisava apenas da maioria simples para ser aprovado. No entanto, a votação é encarada como um termômetro para a reforma da Previdência.
Neste caso, são necessários 308 votos, número que para a oposição parece longe, mas para o governo está garantido. Olhando 15 dias atrás, é um movimento crescente de reorganização que eu não tenho dúvida que a partir do dia 8, 15 de maio, nós vamos ter certamente uma base reorganizada e um número grande de parlamentares podendo votar a reforma da Previdência, né, que, como eu já disse, eu acho que é uma votação muito importante para o Brasil. Para a Previdência é um sinal péssimo para o governo. Nós vamos ter um enfrentamento e as ruas vão definir o tamanho da votação da Previdência. A Previdência é muito mais sensível. Na base aliada, o Solidariedade, o PMB e o PSB já fecharam questão contra os dois projetos. O PDT, que também é contrário às reformas, expulsou hoje o deputado Carlos Eduardo Cadoca, que votou a favor das mudanças nas leis trabalhistas. Depois da votação, o porta-voz da Presidência da República afirmou que o presidente Michel Temer comemorou a aprovação. A nova legislação permitirá garantir os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal e impulsionar a criação de empregos no país. Trata-se de mais um importante avanço para superar a mais profunda crise econômica de nossa história. Tá vendo? A grande maioria das pessoas, e você pode ver no seu bairro, grande parte das pessoas, o povo, é contra. O que acontece? A Câmara foi e aprovou. Agora ele vai para o Senado, o projeto da reforma. O que deixa muito mais urgente uma greve amanhã contra essa reforma. Os nossos representantes não nos escutam. Os nossos representantes estão pouco se lixando com os nossos direitos. Esses deputados não merecem o nosso voto. Que são os mesmos deputados que fomentaram o golpe parlamentar que recebemos aqui. Ai, você queria que tivesse a Dilma? Gente, numa democracia, a única maneira de tirar o presidente é pelo voto. Ou se comprovar que ele realmente cometeu um crime de responsabilidade. Que não foi o caso. Então me desculpa. Quem me chama de petralha pode chamar. Pode chamar, chama. Mas não importa que é o veículo de comunicação, a Globo vive atacando todo mundo da esquerda e eu não posso dar minha opinião aqui baseada no que deve ser a democracia e em fatos. O nome desse jornal é Fato Brasil. O que eu falo aqui não é balela, é baseado em fatos comprovados. Não sou louco de chegar aqui e falar uma situação sem ter embasamento. Não é um cara, por mais que eu fale alto, não é um cara sem conhecimento que está falando aqui não. Tá? Ser jornalista nesse país não é fácil. E não é porque eu não estou de gravata que o que eu falo não é verdade. É isso. Então nós vamos apoiar a greve. Sim, nós vamos cobrir a greve, trazer as informações para você que vai estar em casa e durante toda a sexta-feira. Então, é isso. Então, a greve é legal e você tem o direito de participar dela. É isso. E veja a seguir aqui no Fato Brasil, a Venezuela inicia o processo para abandonar a ordem dos Estados americanos. Os Estados Unidos testam um míssil intercontinental na Oceania. E o STF concorda com a tese de que universidades públicas podem cobrar por pós-graduação lato sensu, que é uma coisa especial. E também a previsão do tempo para essa greve nessa sexta-feira em todo o país. Não sai daí, eu já volto, só para tomar uma aguinha, já volto. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Voltamos com o Fato Brasil, aqui na WTV. Muito obrigado pela sua companhia. Envie os seus comentários nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Facebook, facebook.com/WTV Brasil. E a gente responde no ar e na rede social a sua solicitação. Concorda ou discorda? Manda aí. Só que se vir me xingando,
Aí eu não ponho no ar, não sou obrigado a colocar a gente que tá me xingando. Aqui a gente vai ser democrático, a gente vai colocar os dois lados, é isso aí. Mas se um dos lados não for, estiver agindo com racismo, com preconceito ou com coisa assim, aí a gente não põe no ar, porque a gente não vai ficar aqui divulgando imbecilidade, é isso. E ó, Venezuela, vamos para as notícias internacionais. Venezuela inicia processo para abandonar a Ordem dos Estados Americanos. Roda o VT. Exteriores queda aprovada. Por 19 votos a favor, 10 contra e 4 abstenções, a OEA aprovou a reunião que tinha sido pedida pelo Brasil e outros 15 países. A ministra das Relações Exteriores da Venezuela, Delcy Rodrigues, reagiu de imediato. Ela iniciou hoje o processo de saída da organização, que pode levar até 24 meses. Que Venezuela não participará. A partir de agora, a Venezuela deixa de participar das atividades da entidade, que reúne todos os 35 países das Américas. O embaixador venezuelano disse que seu país não vai tolerar a ingerência externa em seus assuntos domésticos. De Washington se decidirá nunca el destino de Venezuela. A Venezuela enfrenta a 4ª semana consecutiva de manifestações a favor e contra do governo, que já deixaram um saldo de pelo menos 28 mortes. Ontem, milhares de venezuelanos saíram às ruas para pedir a renúncia do presidente Nicolás Maduro e eleições gerais já. A nova onda de manifestações começou depois que a Suprema Corte assumiu temporariamente as funções do Legislativo. Na mesma quarta-feira, Maduro participou de um ato a favor do governo e acusou a oposição pela escalada da violência. Esta gente não quer paz. Maduro não só prometeu terminar seu mandato, como quer se candidatar à reeleição em 2018. Antes de deixar a OEA, a Venezuela terá que saldar uma dívida de 8,7 milhões de dólares com a organização. Mas ao anunciar a sua saída, o governo de Nicolás Maduro evita ser afastado da entidade. Tanto a OEA quanto o Mercosul estão avaliando se houve ou não ruptura da ordem democrática na Venezuela, o que resultaria na saída do país dos dois blocos. Pois é o que eu vou dizer da Venezuela, né? A Venezuela também é um exemplo de como é corruptível um governo, qualquer tipo de governo. É por isso que eu não fico defendendo, beijando lado nenhum, entendeu? Porque a gente tem que parar, tem que pensar em cortar a corrupção em tudo. Na Venezuela ganhou-se um governo de esquerda. Hoje esse governo não quer sair do poder, ele não quer dar asa para a democracia. E eu disse, a WTV Brasil não defende nenhum tipo de governo que corta direitos das pessoas. Ou seja, da Venezuela. O povo venezuelano está passando fome. E o que se faz? Nada. E quando tenta fazer uma reuniãozinha, agora eles ficaram dodói e vão sair da ordem dos Estados Americanos. Enfim, a gente vai continuar acompanhando essa situação na Venezuela. E os Estados Unidos, agora aquela situação lá com a Coreia. Os Estados Unidos testam um míssil intercontinental na Oceania. Vamos ver o que está rolando. Olha só. Os exercícios militares na região continuam com soldados americanos e sul-coreanos. E nessa madrugada, os Estados Unidos lançaram um míssil intercontinental que percorreu mais de 6.800 quilômetros e foi lançado na zona de testes das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, na Oceania. O sistema de defesa antimísseis, o THAAD, deve ficar pronto em alguns dias, de acordo com o comandante das Forças para o Pacífico, General Harry Harris. Ele explicou as operações a senadores americanos na Casa Branca. Amanhã o Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir a tensão na Península dos Coreias. A China hoje, pela primeira vez, parabenizou os Estados Unidos e disse que viu uma mudança no tom dos Estados Unidos com relação ao conflito. Os Estados Unidos, que até uma semana atrás não aceitavam falar em diálogo, agora estão adotando um tom mais ameno com relação ao conflito. O que eu vou falar? Essa situação aí, fica tranquilo, não vai estourar guerra nuclear nenhuma não. Você sabe para que é isso? Isso aí é para poder começar a vender mais armas, para poder ganhar mais dinheiro, para rodar dinheiro. É por isso que está essa tensão toda. Porque o mercado de armas está precisando de mais grana, então é necessário que haja uma tensão para que se venda mais armas. É isso, então fica tranquilo. É muito difícil rolar uma guerra nesse momento, porque o pessoal sabe que se estourar uma bomba nuclear, morre todo mundo. E não é esse o objetivo, o pessoal quer ter poder. É isso, é isso.
Donald Trump não é besta ao ponto disso, não. Ele sabe muito bem disso daí. Ele só parece um mimadão, um crianção brincando. Mas ele sabe muito bem que isso aí vai aquecer a indústria americana de armas, e também a China, e também a Rússia, todo mundo. Escuta o que eu estou falando, é isso aí. E vamos agora para a previsão do tempo para sexta-feira para todo o Brasil. Roda! O ar seco polar vai cobrir o centro-sul do país nesta sexta-feira e o dia vai começar frio. Há possibilidade de recordes de menor temperatura do ano nas 3 capitais do sul. Em São Paulo, o tempo fica mais aberto e a temperatura diminui. A faixa leste, no entanto, continua com muitas nuvens. Pode garoar no decorrer do dia na Grande São Paulo. O Rio de Janeiro também fica com céu nublado, chuva fraca pela manhã e garoa a partir da tarde. Espírito Santo, sul e leste de Minas Gerais podem ter chuvas de moderada a forte intensidade a qualquer hora. Isso inclui Belo Horizonte e Vitória. Do norte mineiro, passando pelo Distrito Federal, costa norte do Nordeste até o norte de Roraima, chove a partir da tarde. Podem ocorrer temporais isolados. O ar seco predomina nessa área clara do mapa entre a Bahia, Tocantins e o sul do Piauí. A zona de convergência intertropical favorece a formação de nuvens carregadas e chuva frequente do litoral do Ceará ao leste de Pernambuco. A maior parte da região norte pode ter chuvas fortes e volumosas. O dia ainda começa frio no Acre e em Rondônia, mas a chuva nessas áreas diminui. A mínima prevista para São Paulo é de 13 graus e apenas 9 em Porto Alegre. A máxima prevista para Brasília é de 28 graus, 23 no Rio de Janeiro e 29 em Salvador. Então prepare-se, ainda mais você que vai estar de greve. Prepare-se aí. Aqui em São Paulo vai estar um friozinho daqueles para não sair da cama. O dia perfeito para ficar de greve, né? No caso aqui da WTV, eu vou ter que sair da cama, vou ter que ficar o dia inteiro cobrindo a greve. Mas é isso aí, aproveite a sua greve. E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou os dados da criminalidade no estado. Olha só. O número de homicídios caiu nos 3 primeiros meses de 2017 em relação ao primeiro trimestre do ano passado, tanto na capital quanto no interior. Em todo o estado, a queda foi de 1,3%, de 890 para 878 casos. Na capital, a queda foi mais expressiva. Foram 15% menos homicídios no trimestre, 188 este ano contra 223 no ano passado. Mas o número de vítimas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, disparou. De janeiro a março foram 106 vítimas, 34% a mais que as 79 mortes no ano passado. Na capital, o aumento foi de mais de 50%, com um total de 35 mortes. Os roubos a banco aumentaram 25% no estado, com 35 casos, dos quais 15 foram na capital. E o roubo de cargas aumentou quase 30%. Chegando a mais de 2.700 ocorrências registradas no estado só este ano. Então, o que eu tenho a falar sobre a divulgação desses dados é que nós estamos entregues à nossa própria sorte. E a culpa não é da polícia, a culpa é do governo do estado, que é incompetente. Engraçado que esse mesmo governo do estado está falando que greve não é constitucional, fala contra medidas populares, quer acabar com as leis, porque o PSDB que está ali junto com o Conchavo, com o PMDB fazendo isso. E aí, toda vez que alguém vai contra eles, eles falam que o jeito deles, que é cortando direitos e tudo mais, vai dar emprego, vai resolver o problema do país. Mas olha o estado de São Paulo, olha a criminalidade crescendo. Nós estamos entregues à nossa própria sorte. É isso mesmo. Aqui em São Paulo, a gente tem essa sensação de que nós estamos entregues à nossa própria sorte. É isso. E vamos para a última notícia. O STF concorda com a tese de que universidades públicas podem cobrar por pós-graduação lato sensu. É isso mesmo. Então, roda o VT. Dos 11 ministros da Corte, 9 entenderam que devem continuar a ser gratuitos os cursos de graduação, mestrado e doutorado. Já as especializações, conhecidas como pós-graduação lato sensu, não resultam na emissão de diploma e servem aos interesses particulares dos alunos.
Por isso, podem ser cobradas. O Estado financia formações individuais para que a pessoa tenha a titulação para o mérito dela e não para um retorno à sociedade. Apenas o ministro Marco Aurélio Mello votou contra. A gratuidade é o toque de caixa que estabelece o acesso alargado, não beneficiando apenas aos mais afortunados, dos cidadãos em geral. A manifestação do Supremo partiu de um recurso da Universidade Federal de Goiás contra uma decisão regional que proibiu a instituição de cobrar mensalidades por um curso de direito constitucional. Como o caso tem repercussão geral, a decisão vale para todas as universidades públicas brasileiras. O Ministério da Educação afirmou que a cobrança já era uma prática comum e que as universidades têm autonomia para decidir sobre o tema. A Universidade Federal de Goiás disse em nota que a decisão traz segurança jurídica para que as universidades públicas continuem a oferecer esse nível de formação e que a cobrança não interfere no caráter público das instituições, já que os cursos atendem demandas específicas do mercado profissional. Mas para a Federação de Professores das Instituições Federais, é preciso regulamentar a questão. Essa decisão, ela de certa maneira vai dar um pouco de tranquilidade para as universidades, porque as universidades há muito tempo já têm trabalhado com esse tipo de curso de especialização lato sensu pago. E isso tem sido contestado principalmente pelos órgãos de controle na medida que havia ou há ainda, né, uma diferença de interpretação a respeito do texto constitucional. O que eu digo? Esse é o tipo de situação de que é complicado, porque a universidade não é pública, ela já está sendo paga pelos impostos. Então eu discordo de que qualquer cobrança deve acontecer no estudo público. Pelo contrário, eu acho que nós temos que aumentar o ensino público e abrir mais chances para que a população possa estudar e crescer. Para que a nossa população fique esperta e não vote nessa canalhada de gente corrupta que está no poder. Opa, mas isso vai ficar difícil de acontecer, né? Porque os nossos deputados e senadores a grande maioria deles, só estão preocupados em se perpetuar no poder, para poder cada vez mais ganhar mais grana. É isso mesmo. E isso porque eu não falei da questão eu estou falando da grana do salário mesmo. Mas você sabe muito bem o que eles querem, né? E é assim, dessa maneira, revoltado, que eu encerro o Fato Brasil de hoje. Volto amanhã com entradas especiais da programação durante o dia inteiro e acompanhando a greve no Brasil inteiro, a greve geral. Então, toda a força, todos nós que estaremos nesta luta contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista para que o Brasil não volte 100 anos no passado. É isso. Grande abraço a todos e até amanhã. Tchau!